Alô, alô, alô. Você prefere que eu sente? Tá, beleza. Não conseguiu, Rodrigo, não foi dessa vez. Oi, gente, boa tarde a todo mundo. Obrigado demais por vocês terem vindo. Acho que está todo mundo aqui feliz demais de olhar para esse auditório cheio de gente, né? A gente ter ideia é uma coisa, agora isso aqui é outra coisa, né? Então, a gente está muito feliz. Obrigado demais por vocês terem vindo aqui. Queria agradecer a vocês da plateia, agradecer a quem está assistindo a gente na live também, e quem está assistindo depois na gravação. Muito obrigado. Agradecer ao pessoal aqui da Rádio Roquete Pinto que abriu esse espaço para a gente fazer essa bagunça aqui hoje, que eu espero que seja uma bagunça e espero que dê certo. Vai dar certo, né, Gabi? Você garante? Tá bom. Então tá. Eu sou o Rodrigo Alves, eu sou coordenador e roteirista do podcast Rio Memórias, que é um podcast de história no formato narrativo, documental, imersivo. Então a nossa ideia é sempre levar o ouvinte para dentro das histórias com sonorizações, enfim, tentando criar um ambiente ali imersivo. A gente está na 4ª temporada e esse é o evento de lançamento oficial da nossa 4ª temporada. A gente já tem 2 episódios no ar dessa temporada, que se chama Rio de Sons, e é uma temporada em que a gente passeia pelos sons da cidade do Rio de Janeiro. Cada temporada do Rio Memórias é baseada numa galeria do Museu Virtual, riomemorias.com.br, que é um site num formato mesmo de museu, que você entra ali e vai explorando as galerias, e dentro de cada galeria temática tem uma série de memórias ali para ir explorando. E para cada temporada do podcast, a gente escolhe uma galeria para transformar em áudio e contar essas histórias em áudio, que é o que a gente ama e é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje pela primeira vez ao vivo, porque podcast geralmente é uma experiência meio individual no fonezinho de ouvido, cada um escuta ali quietinho, né? A gente não está acostumado com esse ambiente aqui de auditório, que deixa a gente muito feliz, mas também um pouquinho nervoso. Então, espero que dê tudo certo e, no fim das contas, acho que vai dar. O que a gente vai ter aqui hoje é o seguinte, queria só explicar para vocês. A gente vai ter uma roda de conversa em que vamos estar eu, a Gabi, o Davi Aroeira, que é o nosso historiador que está sentadinho aqui, e o Luiz Rufino, grande Luiz Rufino, que também deu para a gente a honra da presença aqui. Ele é o convidado do nosso primeiro episódio. Então, na segunda parte do nosso evento, a gente vai ter um bate-papo aqui, que também é uma oportunidade para vocês baterem papo com a gente, fazerem perguntas e levantarem questões, enfim, tirarem dúvidas. Então, quero que todo mundo participe, fique à vontade. Na primeira parte do nosso evento, aí é que a bagunça vai acontecer, porque a gente vai fazer um episódio ao vivo, aqui no teatro, como se fosse uma peça de teatro mesmo. Não é um trecho de um episódio que já está no ar, é um episódio que a gente fez especialmente para esse evento, tentando dar uma resumida no que está rolando nessa temporada, mas do jeitinho que a gente faz o podcast mesmo. Então vai ser tudo ao vivo, com a locução, com a entrevista, com as sonorizações. A gente vai fazer algumas sonorizações com vocês da plateia, então já se preparem que a gente vai precisar de alguns voluntários aqui. E com música também. Então, vou começar apresentando a equipe, dizendo que o Gabriel Falcão, que é o compositor que faz a nossa trilha sonora original, todos os episódios do Rio Memórias têm trilha sonora original. O Gabriel, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, ele mora no interior de São Paulo, ele não conseguiu vir. Então, um abraço aí para o Gabriel, que eu tenho certeza que ele está assistindo a gente na live, e acho que o trabalho dele é uma parte fundamental do podcast. A música não tem uma função decorativa no Rio Memórias, ela tem uma função de contar a história junto e de levar todo mundo ali para dentro. Então, o trabalho do Gabriel é muito importante. O Gabriel não pôde estar aqui, mas a gente vai ter música ao vivo aqui hoje. Então, a trilha sonora vai ser tocada ao vivo por 2 pessoas incríveis. Raquel Paixão, pianista queridíssima que está aqui com a gente, que é pianista. E professora de piano, inclusive professora de Tiago Rogero, que está ali no fundo da plateia, que eu já olhei daqui. Então, obrigado demais, Raquel. E a gente vai ter o Rafael Lagoas, grande percussionista, com a gente aqui também. E, além da música, claro, a gente vai ter outro convidado muito especial, que é o Pedro Paulo Malta, nosso entrevistado de hoje. Pedro Paulo é o entrevistado do nosso segundo episódio, que está no ar agora, que é o Cidade dos Pianos, que conta o momento em que o Rio de Janeiro foi invadido ali pelos pianos no século XIX. Então, o Pedro também topou estar aqui com a gente. Muito obrigado a vocês 3. E a nossa equipe que produz o podcast também vai fazer as coisas ao vivo aqui. Então, primeiro queria apresentar a voz, a alma desse podcast, Gabriela Montoni.
Gabi vai ter as locuções dela aqui ao vivo, então vai ser muito legal. E as sonorizações que a gente faz, né, e que eu escrevo os roteiros do Rio Memórias e coordeno a produção, então as sonorizações todas que a gente ouve ali, quem já está acostumado a ouvir o podcast, a gente vai ouvir várias delas aqui, pelo talento de Clara Costa, que eu peço para vir até o palco para você aparecer na câmera. Pode vir, pode vir, pode vir, pode quebrar o protocolo. Então, a Clara, que é a nossa sonorizadora, e ela vai tocar algumas sonorizações aqui para a gente hoje, e a gente vai fazer algumas com a plateia, que eu já vou explicar. Obrigado, Clara, você é demais. E além da galera que vai estar aqui no palco, né, a gente ainda tem toda a equipe do Rio Memórias aqui. Então, da equipe do podcast, a gente ainda tem Jamile Boulay e Thales Ramos, que estão aqui. Thales Ramos trouxe o seu mini querido Theo, que está aqui no colo dele. Então a gente vai ter o Thales e a Jamile também participando de um momento aqui no palco com a gente. E o Davi Aroeira, que eu já citei, que é o nosso historiador, que vai participar da nossa roda de conversa, que é o homem da pesquisa, que também é muito importante nesse episódio. E, além disso, a gente tem aqui, claro, a equipe do Rio Memórias, no geral. Então, só queria agradecer também a toda a equipe que fez isso acontecer. E vou personificar aqui, eu sei que ela fica meio tímida, mas eu vou personificar na Lívia Baião. A Lívia é a pessoa que acredita e aposta nessas ideias malucas, né? A gente leva a ideia para ela, ela fala, vamos fazer, então a gente faz. Então, é isso que está acontecendo aqui. Mas tem bastante gente aqui da equipe do Rio Memórias, a Ana, Mari, e eu queria também falar da pessoa que, se não fosse ela, acho que nada disso aqui estaria acontecendo, que é a Fabiola Higino, nossa produtora. Então, ela foi quem botou tudo isso aqui de pé. E é isso, né, Gabi? Estou esquecendo de muita gente. Às vezes eu esqueço, né, de alguns nomes, mas acho que eu falei o nome de todo mundo. Mas, enfim, do Rio Memórias ainda tem Mary. Então a gente tem aqui, a Lívia me lembrou bem. Você tem aí, Lívia, o textinho? Bom, porque no celular eu vou ter mais dificuldade de achar. Obrigado. E eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer as sonorizações aqui na plateia. E a gente vai precisar da ajuda de vocês para 2 momentos de sonorização. Antes, eu só preciso lembrar, porque, é claro, tudo isso também só acontece por causa dos patrocinadores do Rio Memórias. Então, o Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pela Light S.A., por meio da Lei de Incentivo do ICMS, pela Norsul e Casnar Leonardos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e pelo Banco BTG Pactual Adam Capital, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Então, obrigado demais a quem torna esse projeto viável. A gente hoje está na 4ª temporada, e se vocês me perguntarem se eu acreditaria lá no início que a gente chegaria na 4ª temporada, eu não sei, mas a gente chegou, e a gente está aqui firme, então acho que vai ser legal demais. Queria agradecer todas as carinhas conhecidas e as que eu não conheço também na plateia. Tem muita gente legal aqui, então a gente está muito feliz. E sobre as sonorizações, antes da gente começar, a gente vai ter 2 momentos de sonorização que a gente vai precisar da ajuda de vocês. Então, desde já, eu vou precisar dos voluntários aqui. A primeira é bem simples, é uma sonorização bem tranquila, que é um momento que a gente vai ter aqui no episódio a citação de um instrumento que parece um chocalho. Então, nessa hora, quando a Gabi der essa deixa, eu vou ficar meio de assistente de palco aqui, tipo Liminha, avisando para vocês a hora que as coisas vão acontecer, e aí eu aviso também. Mas quando a Gabi der a deixa de um instrumento que faz um som assim, aí 4 pessoas vão estar na plateia com esse potinho com feijõezinhos dentro que faz um sonzinho de chocalho. Mas por que você não trouxe um chocalho de verdade? Porque não teria graça, né? Vamos fazer a sonorização bonitinha, diferente, com o chocalhinho. Porque às vezes o áudio tem meio isso, né? Clara sabe muito bem disso. Às vezes o áudio fica melhor quando ele parece o que é do que quando ele é de verdade, né? Às vezes o som de verdade não fica tão verossímil quanto o som fabricado. Então a gente vai ter o som fabricado, eu tenho 4 potinhos aqui, e aí nessa hora, quem está com o chocalhinho na mão, balança o chocalhinho e a gente vai fazendo ali numa boa. Então eu vou precisar desses 4 voluntários para serem os nossos chocalhos de hoje. A outra sonorização é um pouquinho mais complexa, que a gente vai fazer uma tempestade aqui dentro do auditório. Vai dar certo? A gente só vai saber na hora. Mas a gente vai tentar fazer, vai dar certo. Eu gosto de você que você já está cravando que vai dar tudo certo. Então é isso. Tá bom. A tempestade a gente vai fazer com alguns sons combinados aqui. O primeiro é desse instrumento que está aqui no palco, que é um instrumento de origem indígena chamado pau de chuva, que esse aqui eu mesmo fabriquei, tal qual o Rodrigo Hilbert, na minha casa. E não é o único Rodrigo que sabe fabricar instrumentos.
E esse é um instrumento que ele é um cilindro de papelão, todo perfurado por palitinhos de dentes e com arroz aqui dentro. Então, quando a gente gira ele, o arroz vai caindo, vai batendo nos palitinhos, e ele faz um som parecido com uma chuvinha fina. Dá para ouvir? Então, a gente tem esse sonzinho de chuva. O Thales e a Jamile, cada um deles vai estar com um desses, e o Theo também tem o seu mini pau de chuva, o pauzinho de chuvinha que está ali na mão dele. E o Theo vai vir aqui também para fazer essa sonorização na hora que a gente tiver esse momento da tempestade. Mas só o pau de chuva não ia preencher um ambiente inteiro. Então, o que a gente vai precisar da ajuda de vocês? Que nessa hora, quando eu começar a pedir para vocês, que todo mundo comece a estalar os dedos. Então, estala o dedo. Não faz todo mundo agora não, para não perder a graça. Mas eu vou fazendo devagarzinho com o auditório e vou pedindo para todo mundo estalar o dedo. Quando todo mundo estiver estalando o dedo, dá um som parecido com o da chuva batendo no telhado, e fica aquele sonzinho mais cheio e vai estar com todo mundo no auditório. Mas som de chuva, o que falta para ter uma chuva de verdade? O som da trovoada, do relâmpago, do trovão, né, que faz o som. Então, a gente vai ter 4 trovões na plateia, que eu vou precisar de 4 voluntários também para fazer o trovão. O que vai ser o trovão? Essa é a famosa folha de acetato, né, que é aquela folha da chapa, né, do raio-x, né? Quando você tira o raio-x lá do pulmão, é impresso nessa folha aqui, ela está transparente. Que é uma sonorização bem tradicional, muito feita no cinema, enfim, que é o barulho da trovoada, né? Quando você balança, ó, dá aquele barulho do trovão, e a gente vai completar esse barulho com todo mundo batendo o pé no chão para fazer aquela ressonância do trovão. Então, essa hora vai ser uma bagunça completa aqui no auditório. Peço perdão ao pessoal da Rádio Roquete Pinto, mas a gente não vai danificar nada, vai ser tudo super tranquilo. Então, a gente vai fazer isso. Todo mundo vai estalar os dedos, o Thales e a Jamile vão estar aqui no palco, mexendo aqui com o instrumento, e aos poucos... O Theo também. Theo, esqueci de você, Theo, desculpa. Enquanto isso, eu vou acionando quem tiver com a folha na mão, para um de cada vez, para fazer o barulho do trovão, e, ao mesmo tempo, todo mundo fica batendo o pé no chão. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu preciso de 4 chocalhos e 4 trovões na plateia. Quero saber quem topa. Vamos primeiro distribuir os chocalhos? Quem quer ser chocalho? Então, vamos lá. Agora eu vou quebrar o protocolo da câmera aqui e vou fugir da câmera, passar bem na frente da câmera, só para o pessoal ficar bravo comigo. Tem 2 maiores e 2 menores, aí a Lívia distribui os chocalhinhos por aí. Então, ó, já levantaram o braço ali. Fiquem à vontade para ficarem com os chocalhos. Quem mais quer ser chocalho? Acho que todo mundo quer ser trovão, né? Estou sentindo isso. Tá bom. Então, a gente tem 4. Mais um chocalho, pronto. E quem quer ser trovão? Eu vou cometer um pequeno ato aqui, que é o seguinte. Como a gente tem o Theo aqui, eu vou distribuir aqui também, ó. Qual o seu nome? Gabriel. Qual o nome do seu Dindo? Rodrigo. Ah, tá. Entendi. Balança aí o trovão para ver se vai funcionar. Ó, você tá craque. Quem mais quer ser trovão? Ó. Caraca, a galera levantou a mão com mais afinco agora. Quem mais aí do fundo quer ser trovão? Pronto, o Gustavo. Eu estou na frente da câmera, né? Perdão. Obrigado, gente. Obrigado, Raquel. Você me alertou da câmera que eu esqueci. Hã? Quase derrubei a câmera, né? Perdão, gente. Perdão. Mas, enfim, é isso. Então, a gente vai ter esse momento da sonorização, mas aí na hora do episódio eu também vou estar por aqui, eu aviso vocês quando a gente for começar, e a gente vai fazendo um trovão de cada vez. O importante, quando cada um balançar, um de cada vez, todo mundo já está estalando o dedo sem parar e batendo o pé no chão também na hora do trovão, beleza? Podemos começar? Deixa eu só deixar aqui o pau de chuva. Entrega ali, por favor, Thales, para a Jamile. Para a Jamile já ficar com ele, e aí você, Theo e Jamile sobem quando a gente for fazer a sonorização. Então, tudo certo aí, Clara? Para a gente começar? Vocês estão prontos? Tem certeza? Animados? Animados? Então tá bom. Então vamos nessa, hein? Começando então a apresentação oficial aqui da nossa 4ª temporada do Rio Memória. Espero que vocês gostem, espero que vocês participem, que vocês se divirtam, porque no fim das contas a intenção disso aqui é todo mundo se divertir. Então acho que vai ser bem legal. Vamos nessa, Clara, vamos lá. Oi. Hoje a gente vai falar sobre os sons da cidade. Então, eu quero começar fazendo um exercício com a plateia. Quando eu falo o Rio de Janeiro,
Qual é o som que vem na cabeça de vocês? Pensa aí enquanto a gente vai te dando uma ajudinha. Do ovo passando aqui na sua rua. Oh, guys! Eu sou a Gabriela Montoni e essa é a 4ª temporada do podcast Rio Memórias. Em 6 episódios, a gente explora a Galeria Rio de Sons no nosso museu virtual, em que você encontra em riomemorias.com.br. Tem carnaval, funk, piano, bossa nova e um mergulho pela paisagem sonora da cidade. O episódio de abertura, que já está no ar, leva você para um passeio pelos ritmos, as músicas e as histórias que misturam o terreno, o divino, o encantado e o sagrado, os sons da fé. Falando em fé, como a gente está num podcast de história, nunca é demais lembrar que o Rio de Janeiro já existia muito antes de se chamar Rio de Janeiro. Tupinambás e Temiminós já praticavam seus rituais nas aldeias e a trilha sonora da fé indígena misturava a floresta, os cantos, a batida do pé no chão e o ritmo marcante que vinha de um instrumento pequeno, mas muito poderoso, o maracá, uma espécie de chocalho que faz um som assim. É um instrumento pequeno, com um cabo de madeira, algumas penas e uma cabaça redonda preenchida com sementes, caroços ou pedras. É isso que faz esse barulhinho do chocalho. Como vocês ouviram, o primeiro episódio da temporada começa mais de 5 séculos atrás, com o som da fé indígena, e vem passeando até os dias de hoje com as várias religiões que habitam o Rio de Janeiro. A gente leva você para escutar os sinos e os órgãos da Igreja Católica, a pregação evangélica, a música judaica, o batuque dos terreiros nas religiões de matriz africana. Eu dou as boas-vindas ao percussionista Rafael Lagoas. E para falar um pouco do som das religiões, daqui a pouco a gente vai ter aqui no palco o Luiz Rufino na nossa roda de conversa. Agora, eu vou pular para o segundo episódio da temporada, que transporta a gente para o século XIX, quando o Rio de Janeiro foi tomado pelo som dos pianos. Eu quero que vocês se imaginem num lugar bem perto daqui, o Largo da Carioca, aqui no centro do Rio. Só que mais de 150 anos atrás, numa noite chuvosa, em 5 de outubro de 1869.
Pois é, a chuva estava forte. Tanto que os cronistas da época se referiam àquela noite como os horrores do dia 5. Então, vamos fugir da chuva? Vem comigo para dentro do famoso Teatro Lírico. A tempestade não impediu que a sala ficasse lotada para testemunhar um concerto histórico naquela noite, com 2 orquestras e 31 pianistas. Nunca o Rio de Janeiro presenciou festa semelhante aos concertos monstros que atraíram ao Teatro Lírico a mais numerosa e luzida concorrência de que há memória nos nossos teatros. Estiveram presentes Suas Majestades e a Alteza Imperial. Se houvessem incrédulos para esta divina religião da arte, agora se teriam convertido diante de uma das mais esplêndidas manifestações do belo. Eu agradeço a pianista Raquel Paixão, que está aqui com a gente hoje. Olha, eu acho que a Raquel não estava entre os 31 pianistas lá no Teatro Lírico em 1869. Mas eu fiquei curiosa para saber mais sobre aquela noite. Então, eu vou chamar o jornalista, pesquisador e cantor Pedro Paulo Malta para explicar a importância não só daquele concerto, mas desse momento do século XIX, quando o Rio ganhou o apelido de Pianópolis. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Gabi. É interessante a gente caminhar hoje em dia na Rua 13 de Maio e imaginar que ali tinha um dos teatros importantes da cidade. Agora, inimaginável é esse concerto com 31 pianistas ali, imagina só. É um retrato da cidade dos pianos, a Pianópolis, como a cidade foi apelidada, né, por conta da quantidade de pianos que começou a chegar por aqui no começo do século XIX, vindo sobretudo da Inglaterra. E aí houve uma infestação de pianos, às vezes mal tocado, às vezes bem tocado, mas tocado. E assim criou-se uma cultura do piano. O piano dos salões aristocráticos, tocando a música de concerto europeia, mas também o piano dos saraus caseiros e dos salões de dança, que é onde começa a se formar, assim, meio sem a gente saber exatamente onde é a fronteira, onde começa a se formar a música popular brasileira, que é quando essa música de matriz europeia, aos pouquinhos,
vai se encontrando com outras referências aqui no Brasil e começa a descer para as cadeiras. É como se assim começasse a nascer ali uma espécie do nosso Borogodó. Pois é, Pedro. Mas para falar de piano no século XIX, a gente precisa citar uma personagem fundamental para a cultura brasileira, a Chiquinha Gonzaga. Uma mulher negra, revolucionária nos costumes e na música. Autoras de clássicos como O Abre Alas, Corta Jaca e Atraente, que a gente ouve agora na interpretação da Raquel Paixão. Atraente foi composta por Chiquinha Gonzaga em 1877. Mas agora a gente vai pular umas 4 décadas, porque eu quero levar vocês para conhecer as lojas de música que se espalhavam por essa região aqui do centro do Rio na primeira metade do século XX. Na rua Gonçalves Dias ficava a casa Carlos Gomes, que vendia todo tipo de instrumento. Pode entrar. Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou chamar de novo o Pedro Paulo Malta, porque além dos instrumentos, os clientes podiam encontrar uma surpresa dentro da loja. Pois é, aquele objeto que até pouco tempo atrás, algum tempo atrás vigorava, que é o disco, né? Vigorou durante o século XX, né? Começou em 1902, mas antes do disco, quando o sujeito saía de casa para comprar música, ele ia comprar uma partitura, né? E ele ia comprar uma partitura justamente nessas lojas de música, as casas de música, como na Rua Gonçalves Dias ou na Rua da Carioca, que tinha muitas lojas de música, ainda tem, inclusive, algumas pouquinhas. E aí o sujeito ia lá, ia comprar uma partitura, para essa partitura ser tocada em casa, nos saraus. E aí chegava lá e podia, imagina, ter a surpresa de encontrar como pianista demonstrador Ernesto Nazaré, né? Trabalhando como demonstrador, ou seja, antes de levar a partitura para casa, colocava a partitura no piano e ele tocava à primeira vista para saber se aquela música
enfim, cairia bem nos saraus caseiros. Agora, você imagina o luxo de comprar uma partitura e ouvir um dos maiores pianistas brasileiros de todos os tempos, autor do clássico Odeon. Que honra para aqueles clientes que ouviam Ernesto Nazaré na loja de música e que honra para nós que ouvimos a Raquel Paixão tocando ao vivo aqui no palco. Obrigada, Raquel. E obrigada ao Rafael também, que eu convido de novo para me acompanhar na percussão. Eu agradeço também ao Pedro Paulo Malta, a toda a equipe do Rio Memórias, ao pessoal da Rádio Roquete Pinto e principalmente a vocês que vieram dividir com a gente essa experiência hoje. Eu espero que vocês gostem da nova temporada. E hoje eu falei de 2 episódios que já estão no ar: Os Sons da Fé e A Cidade dos Pianos. Mas outros 4 ainda vêm por aí. Vocês vão poder acompanhar o Berço do Carnaval, os baluartes do samba carioca e ritmos como o funk e a bossa nova. Além dos sons que só de ouvir a gente já sabe onde está. Muito obrigada a todo mundo e a gente se vê agora na roda de conversa e depois lá fora para bater um papo.
Gente, obrigado. Obrigado a vocês pelas participações. Vocês foram ótimos sonorizadores, não achou? Adorei. Nossa, os trovões, a chuva, os chocalhos. Foi tudo muito legal. A gente ficou muito ansioso para saber como é que ia funcionar no ambiente de um auditório, né? E ainda mais sem ensaio, né? Porque a gente evitou ensaiar justamente para não perder ali o impacto, né, do que ia acontecer. Mas a verdade é que a nossa temporada é um pouco sobre isso, né? Sobre esses sons da cidade, o momento dos pianos na cidade, o momento das religiões, que a gente vai conversar um pouco mais agora na nossa roda de conversa, e esses sons que a gente mostrou ali no início, né? O som da praia. Acho que enquanto tocava aquele primeiro clipe lá que a Clara tocou ali, eu ficava olhando as pessoas da plateia e os sons iam tocando e muita gente já fazendo assim com a cabeça, né? Tipo, esse som eu escuto direto, enfim. Tem uma série de sons que são do Rio, que também são de outras cidades do Brasil, mas que eu acho que tem muito a ver com o nosso cotidiano, e às vezes a gente nem para se tocar nisso, né? Nesses sons do cotidiano da cidade, assim. Tem algum que na sua cabeça assim seja o som que você lembre que defina o Rio de Janeiro? Será que pode falar, Gabi? Vê lá, hein, Gabi. Não, o acho você vai que falar? o som de obra. O som de define obra. Por bastante que o Rio de você foi Janeiro. falar isso, Gabi? Eu moro na central da obra, né? no Rio de Janeiro. Então. E aí tem alguns sons tristes, né? Que, enfim, infelizmente, assim, para quem mora em alguns lugares do Rio, a gente sabe que o som de tiro, infelizmente, é muito comum e muito característico, mas acho que é isso. E, cara, o som do vendedor de mate na praia, né? Que é tipo assim, a gente chega na praia e já vai procurando o vendedor de mate, assim. Então, acho que isso é muito característico do Rio de Janeiro. Tem também Vai. aquele outro carro que passa, que tem aquela vinheta que faz uma nova história, meu Deus, uma nova história. Gente, ele passa em todos os Passa em bairros. todos Perfeito. os lugares. A gente ouve e fala, meu Deus do céu, lá vem a nova Esse história carro de novo. tinha um trechinho dele no clipe ali, do cara falando, mas não tinha o trecho da música. Esse carro é impressionante, porque ele é onipresente. O que é ferro velho? O que é isso? Ferro velho, é o Ferro carro do velho. ferro velho que É. compra cobre, compra chumbo, Uma nova e aí ele história. vai. O moço, chama o moço que o moço volta, é isso. Inclusive, esse som que aparece no clipe, eu gravei da minha janela. Eu peguei o gravador, botei para fora, porque todo dia, 9h15, 9h20 da manhã, ele chega, e aí eu gravei ali para colocar. Esse som, acho que é um som clássico do Rio de Janeiro, né? E a gente vai ter um episódio, a gente vai falar um pouco mais aqui na roda de conversa sobre os outros episódios que ainda vêm por aí. A gente tem 2 episódios já no ar, mas a gente já adiantando aqui um spoiler, a gente vai ter o último episódio da temporada, o episódio 6, em que a gente vai tratar desses sons aí, dos sons que estão afetivamente na nossa cabeça e que quando tocam, seja para o bem ou para o mal, a gente lembra e a gente define a cidade ali, né? Eu tenho realmente essa questão com o som da obra, porque é dureza, Gabi. Morar ali onde eu moro, cercado de obras por todos os lados, tem pelo menos 3, 4 obras. Para quem trabalha com podcast, né, com áudio, é uma maravilha, né? Porque para gravar só de noite, de madrugada, e ainda tem isso, porque você deixa para gravar de noite, aí quando dá 7h30, 8 horas da noite, é a hora da comida, né, das entregas. Então a moto entra na rua o tempo inteiro. Então você está gravando e vem o barulho de moto, e você tem que parar ali o tempo todo para a gente, enfim... e tentando, enfim, driblar. Mas queria saber primeiro, antes da gente montar aqui a nossa roda de conversa, a gente vai ter que só dar uma ajeitada aqui nas cadeirinhas. Queria saber se alguém da plateia quer falar sobre algum som específico que esteja na memória afetiva de vocês e que vocês definem como um som do Rio de Janeiro, um som que, enfim, está muito na cabeça de vocês. Alguém se candidata ou não? Vou passar o microfone aqui para se alguém quiser falar. Alguém? Vamos lá, Rogério. Boa tarde. Eu estudei no Vila Lobos, Instituto Vila Lobos. Fica ali na Ramalho Ortigão, e estudei partitura musical, etc. E eu me lembro muito, quando eu chegava para as aulas, o pessoal ensaiando. Então, você escutava diversos instrumentos, né, na rua, e era um bálsamo para mim, que eu adoro música, então era fantástico. A música é muito presente mesmo, Obrigado. né? Na cidade, assim, o funk, né, que é um ritmo muito característico do Rio de Janeiro. Quem mais? Mais alguém? Mais alguém?
E esses sons que você citou, que são sons das religiões, que eu acho que também o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, né, tem muito essa questão de você ter várias religiões ocupando a cidade ao mesmo tempo. Esse é o tema do nosso primeiro episódio, Os Sons da Fé, o episódio dessa temporada, né, dessa quarta temporada. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse episódio com o Luiz Rufino, que está aqui, vai participar da nossa roda de conversa, e com o Davi Aroeira também, que é o nosso historiador, pesquisador, que também vai explicar um pouquinho sobre essa questão da pesquisa. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar as cadeirinhas aqui só para chegar para cá, para o Rafael poder se ajeitar, para o Pedro poder se ajeitar, e aí Davi e Rufino vêm aqui para o palco e a gente já começa aqui a nossa roda de conversa. Beleza? Obrigado, gente. Já abandonei o meu, mas aqui, ó. Você está com o microfone aí, não? Foi, não? Puxa. Pronto, maravilha. Todos com microfoninhos funcionando? Sim. Sim. Maravilha. Luiz Rufino, obrigado demais, cara, por você estar aqui. Foi uma honra ter você no nosso primeiro episódio, um episódio que só teve comentários entusiasmados de todo mundo que escutou e ouvir você falar de um jeito tão informativo e, ao mesmo tempo, tão bonito, tão poético sobre esse tema que você estuda, que você pesquisa e que você conhece muito. Então, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Agradeço. Boa tarde, gente. Na verdade, foi uma surpresa, né, o convite. Eu fiquei meio acanhado quando eu recebi, já que eu não sou uma pessoa que tenho me dedicado especificamente a pensar música, sonoridades, enfim. Mas eu sou uma pessoa que tenho buscado olhar para o cotidiano, né? E como vocês já falaram, o cotidiano ele está carregado de inscrições musicais, rítmicas, corporais, que remontam, a meu ver, uma forma da gente pensar a cidade também como um grande ritual, né? Como uma grande forma de ritualização dos ciclos da vida. Seja via o esporro, a quizumba e também a festa. Perfeito, obrigado demais, Rufino. E eu acho que esse episódio mostra, a gente tenta mostrar isso e levar quem está ouvindo para um passeio ali pelos sons da fé, né, pelas diferentes religiões que habitam o Rio de Janeiro. Para você, Gabi, tem um significado especial esse episódio de falar sobre esse assunto, de falar sobre religião. Você que também é uma historiadora e que também estuda, acaba passando por esse tema também. Eu acho que esse episódio, especificamente dos Sons da Fé, assim, ele é muito simbólico, porque eu acho que a gente tentou trazer, né, essa diversidade mesmo de crenças, e para além dessa questão religiosa, institucional, mas das crenças. E foi muito interessante, porque geralmente, quando a gente fala de sonoridade, a gente pensa em música, a gente pensa em canto, em louvor, em ponto, e etc. Mas a gente trouxe realmente outros sons que permeiam as religiosidades, as crenças, os rituais. E aí eu acho que ter o Rufino assim, como convidado do episódio tornou isso ainda maior, porque o Rufino tem uma obra muito relevante, né, e muito consolidada mesmo nessa coisa do cotidiano, da rua, da crença, da mandinga, da quizumba. E aí eu acho que a gente conseguiu trazer... É um dos meus favoritos, assim, não é? Porque a gente conseguiu trazer, de fato, o que eu acredito, assim, enquanto pesquisadora, mas enquanto uma mulher que
se identifica e se coloca enquanto alguém que não praticante, iniciada, nada, mas que segue as religiões de matriz africana. E a gente também conseguiu trazer isso de uma maneira muito bonita e que eu acho que pessoas de diferentes crenças, credos, religiões vão saber aproveitar cada momento. Inclusive, a gente traz louvores, a gente trouxe uma diversidade bonita mesmo, que eu acho que as pessoas vão poder aproveitar, sabe? O que a religião... Porque eu acho que é isso, né? Espiritualidade, nesse episódio específico, e aí, enfim, falando dele, o bonito da religião e da crença e da espiritualidade é a gente se conectar com aquilo que toca no coração. E eu acho que esse episódio me tocou muito, assim, por conta dessa beleza que a gente conseguiu montar ao longo do episódio, com a entrevista do Rufino, o roteiro, Clara sonorizando, pesquisa de Davi, enfim. Acho que não sei se eu respondi. Não, perfeito. Eu concordo contigo. Acho que é um episódio que, além da informação, ele mexe um pouquinho com o lado sentimental nosso, né? Que acho que é bem importante para todo mundo, independentemente da fé, né? De cada pessoa, enfim. Mas eu acho que já entrando aqui um pouquinho nos bastidores de produção, eu acho que aqui também é uma oportunidade para vocês tirarem dúvidas e curiosidades de como se monta um podcast narrativo, enfim. Tem várias pessoas na plateia que produzem podcasts narrativos muito bons, inclusive. E eu acho que esse episódio a gente teve um desafio aí extra, que foi essa relação, por exemplo, minha com o Davi, no roteiro e pesquisa. Porque a gente sabia que a gente queria fazer um passeio pelos sons das religiões, porque a temporada ela é sobre sons, mas a gente sabe que a gente está num podcast de história, que o mais importante para a gente é o tempo inteiro dar informação histórica do que aconteceu. Essa é a nossa linha, né, no podcast. E é a linha do Rio Memórias, como instituição, como museu virtual, como um lugar para celebrar a história e a cultura do Rio de Janeiro. Então, para a gente era muito importante, e aí o Davi entrou brilhantemente nesse caminho, desse episódio especificamente, porque a gente não tinha um tema específico que a bibliografia é muito clara ali. A gente precisava explicar esses sons. Então, desde o maracá, que a Gabi citou aqui, que a gente fez a brincadeira com os chocalhinhos, o que era o maracá, o que ainda é o maracá, isso tudo está explicado no episódio, né? As origens disso aí. Dos sinos das igrejas, do batuque nos terreiros, da pregação evangélica, e a gente vai passando por uma série de coisas, a música judaica, o mantra dos Hare Krishna. Então, o episódio vai passando por tudo isso, mas não bastava para a gente tocar os sons, que claro que é uma parte muito importante do episódio, porque a gente está num podcast imersivo, a gente quer que as pessoas escutem os sons, mas a gente precisava explicar os sons e a história dos sons. Agora, como você conseguiu isso na pesquisa, eu queria que você explicasse, porque realmente era um desafio imenso. Obrigado, Davi. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gabi, Rufino, todo mundo que está aqui. Assim, se eu ficar balbuciando é porque é muita emoção, de verdade, estar aqui. Essa experiência é inédita e para a gente que esteve aqui presenciando, realmente, assim, rolou, tá? Só posso falar que rolou. Chegou. Rolou, né? E aí tem isso, né, dos bastidores, a gente vê acompanhando desde o começo, quer dizer, acho que, contando, né, nesse sentido, assim, pegando, no começo, quando a gente pensa a temporada, pré-seleciona alguns episódios, e aí, quando bate o martelo, vai ser isso, começa realmente com essa etapa da pesquisa, né? Então, eu, quando faço um levantamento bibliográfico, então também está sentado do lado da bibliografia, é sempre também uma coisa que a gente fica assim, né? Com medo, não, estou falando, tá certo. Brincadeira, assim. Aí, nesse momento é um momento que é doloroso também, né? É um momento de recorte, é um momento que a gente vai se aprofundando na bibliografia, nas fontes primárias, e aí é interessante também falar que acho que a gente utiliza de fontes diversas, né? Fontes sonoras, fontes visuais, para entender essas histórias. E, a partir daí, realmente, eu acho que a linha dessa temporada é a gente pensando em contar a história através dos sons e contar a história dos sons também, né? Então, são os sons na história e a história dos sons. Eu acho que esse caminho que vai acabar se materializando no episódio final, afinal no episódio, né? Então acho que assim essa etapa de contar uma história dos sons e contar uma história através dos sons, isso daí realmente foi o que norteou
no momento em que alguns temas acabavam saltando, né? Quer dizer, a gente fazia uma pré-seleção, talvez, do que poderia ser interessante de aprofundar, mas, ao longo da bibliografia, ao longo da pesquisa, algumas surpresas vão aparecendo, né? No episódio, para quem já ouviu, quem não ouviu, faça o favor, porque ele está maravilhoso mesmo. Mas aí aparece, por exemplo, a história de um órgão que tem um órgão teclado, né? Um órgão de igreja que tem uma carranca no órgão, que quando tocava as notas graves, a carranca punha a língua para fora, uma coisa de doido, assim. Então, esse tipo de história, porque tem uma coisa que, assim, acho que para mim é muito importante, assim, como historiador, como pesquisador, como educador, enfim, pensar a história no aspecto dela do imaginativo, do que a gente pode imaginar como verossímil, porque por mais que a gente não consiga preencher todas as lacunas de um passado, a gente pode fornecer ferramentas para que a imaginação do público, e aí a história faz sentido para cada um que a escuta, que absorve, que a interpreta, preencher com esse aspecto da imaginação, do imaginativo. E o podcast, no formato que a gente faz, ele favorece muito esse aspecto, né? Então, contar histórias que são interessantes de serem, que são divertidas, que são curiosas, mas que também têm uma relevância, uma profundidade e uma significância para os ouvintes, eu acho que é o mais importante. Realmente, assim, nesse episódio, eu acho que foi um episódio muito delicado, a gente falou isso desde o começo, assim, porque, de novo, a questão das escolhas, talvez o episódio, o ideal fosse ele ter, sei lá, 2 horas, né, uma coisa assim, para a gente poder realmente... Calma. Eu acho que estamos aqui, ó, o ideal. A gente vai fazer a versão do diretor, né? Todo mundo que faz podcast narrativo aqui na plateia está assim... Vamos fazer a versão sem corte, versão do diretor, vai sair no extra aí e tal, depois a gente conversa. Não, mas a pesquisa... Mas, assim, acho que o legal é pensar esse aspecto de fusão, de confusão, pensar esses encontros. Eu acho que, aí, falando também mais uma coisa dos bastidores da pesquisa, assim, a gente vai saltando de um episódio para o outro, aí é um tema diferente, por mais que tenham conversas assim, aí a gente vai entrando em mundos assim que realmente a gente desconhecia, mas é um prazer fazer a pesquisa do podcast, assim, nesse sentido, porque são temas que aí a gente chama um especialista e fala, pronto, né, agora tá a voz, a autoridade falando, a gente depois está pronto. Acho que aí é uma confissão aqui, está ao vivo, assim. Toda vez que eu entrego o roteiro para o Rodrigo, eu fico assim, como é que vai o roteiro, assim, a pesquisa? Aí eu vejo o roteiro e já falo assim, nossa, já tem algumas indicações, mas o resultado vai sempre muito além. Quando está pronto, na voz da Gabi, com a sonorização, com a entrevista, é sempre um prazer imenso, assim. Então, a pesquisa, o podcast que começa lá com a pesquisa e termina com vocês ouvindo, é um trabalho, assim, fantástico de fazer. Eu queria só falar uma coisinha, agora eu estou mais à vontade e vou falar mais. Por favor. Não vai ter versão do diretor, calma, galera, não vai ter. Mas Vejamos. A gente vai começar a disponibilizar a pesquisa completa no Spotify, né? No Spotify. Em qualquer aplicativo. Vai estar sempre na descrição do episódio, vai ter um link para vocês poderem acessar a pesquisa do Davi. Toda bonitinha, com textos, fotos e links ali para vocês poderem se aprofundar nos temas. E no site também, obrigada. E aí, eu queria falar uma coisa que, enquanto o Davi falava, eu fiquei pensando assim, eu faço um monte de coisa no Rio Memórias, assim, eu sou historiadora, sou pesquisadora também, e aí eu faço várias atividades no Rio Memórias. E eu acho que no podcast é quando eu relaxo, assim, porque eu não faço a pesquisa, eu faço a narração, e é muito gostoso, porque eu acho que é o momento em que eu mais sinto que eu consigo contar histórias. Porque eu acho que a preocupação do historiador, e aí falando, né, como historiadora e não como narradora, precisa ser para além da fonte, para além da pesquisa, do rigor científico, a gente precisa contar histórias. E tem historiadores aqui, meus amigos, que sabem do que eu estou falando. Então, assim, a gente precisa saber contar história. Muitas vezes, historiadores não sabem contar a história.
E eu acho que fazer o podcast é tão gostoso porque o Davi, ele escreve de uma maneira a contar uma história na pesquisa dele. Eu acho que o Davi conta histórias muito bem. Só que aí eu relaxo, porque daí chega esse aqui, que é um super contador de histórias, Rodrigo Alves. Os roteiros chegam realmente impecáveis, assim, desde a primeira temporada. E aí eu só relaxo. Aí a gente vai para o estúdio e eu só relaxo. Eu só conto a história. Não só, né? Não é só no sentido de um trabalho pouco, mas eu posso aproveitar a história que eu estou contando, sabe? E toda essa preocupação das escolhas, dos recortes, eu participo, leio o roteiro, etc. Mas, gente, é tão gostoso, assim. É tão bom ser narradora desse podcast justamente por isso, assim, porque a gente tem uma equipe muito, muito gostosa de se trabalhar, para além de toda a competência. É muito gostoso trabalhar com todo mundo. E aí eu acho que é o momento mais relaxante do trabalho, quando eu posso ser uma contadora de histórias. Assim. Só queria pontuar isso. Assim. Muito obrigada por vocês estarem aqui, inclusive. Perfeito. Inclusive, eu queria dizer, ela citou a gravação no estúdio, e para quem está acostumado a ouvir o podcast, lá no final, nos créditos, sempre ouve. As locuções foram gravadas no Estúdio Rastro, com supervisão técnica de Dani Di. Dani Di está aqui na plateia também. Obrigado, Dani, por você ter vindo. Ele atura a gente ali, fazendo uma baguncinha. O Dani atura a nossa bagunça dentro do estúdio. Enfim, que o pessoal da Rádio Novelo, que também está aqui, conhece bem o Dani também, enfim. E é isso, está tudo em casa aqui. Mas eu primeiro queria deixar vocês muito à vontade para fazerem perguntas, para fazerem comentários, e não só para nós 4 que estamos aqui, mas para qualquer pessoa da equipe, para a Clara, que está no cantinho, para o Thales, para a Jamile, para todo mundo da equipe que está aqui. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Mas antes eu queria perguntar para o Rufino sobre isso que o Davi falou, que é a importância da informação e como foi um desafio buscar a informação para esse episódio ali das religiões. E eu sempre fiquei curioso para entender como é que funciona na sua cabeça essa relação entre a informação, o rigor da pesquisa, que é muito importante, mas você sempre dá um toque que mexe bastante com o que se passa dentro da nossa cabeça e no coração também. Você me parece muito sensível em relação a isso, a entender além do que parece óbvio na informação. Não sei se eu vou conseguir me explicar aqui, mas é como eu vejo, por exemplo, as suas falas no episódio. Você fala coisas que são muito bonitas de ouvir e muito cheias de riqueza de detalhe, de informação também. Esse é o jeito como você enxerga a vida? Assim, acho que não dá para dissociar uma coisa da outra, o que é a informação básica e o que vai além, que a gente às vezes não consegue explicar? Não sei se eu fiz uma pergunta muito complicada. Uma pergunta difícil, Rodrigo, porque, veja bem, eu sou um professor, né? Enfim, trabalho na universidade. Trabalho na universidade implica fazer pesquisa, então oriento pesquisadores em formação, mas eu tenho, talvez, hoje, grande aconchego, né, com coisas que passaram pela minha vida, e continuam passando. Então, por exemplo, por mais que eu não esteja me dedicando a pensar como foi no ensejo desse convite, algo que estaria ali no campo dos estudos da etnomusicologia, né, ou estudos muito específicos sobre religiões afro-brasileiras e tal, ou sobre, talvez, a própria história das religiões no Rio. Eu sou uma pessoa que eu nasci no Rio de Janeiro, cresci no subúrbio, vizinho de terreiro, de botequim que virou igreja, de gente que entrava na sua casa para rezar, e você saía para comprar um pão, quando voltava tinha alguém incorporado com a macumba feita. Então, essas coisas elas fazem parte do cotidiano. E eu acho que talvez é essa pegada que, aí sim, dentro das coisas que eu tenho estudado, tem uma via de pensar os cotidianos como um lugar de invenção e como, talvez, um lugar também de roçado, uma espécie de roça, de quintal, né? De brincar com essas coisas. Então, eu tenho tentado levar desse jeito, não sei se é a melhor forma, né? Sei que tem muita gente que não gosta, que também acha que, às vezes... Mas eu acho que tem algo que a gente conversou muito no episódio, não lembro agora exatamente se foi para o ar dessa maneira, mas eu lembro que alguma coisa foi, que a história do Rio de Janeiro é uma história de batalha.
né? Então, assim, se a gente fala, como o Gabi tinha chamado a atenção, mesmo antes da chegada dos europeus aqui, a gente está inscrevendo ritos de reivindicação, de vitalização da existência a partir de batalhas. A questão é que há um determinado momento onde essas batalhas elas se colocam como batalhas, como guerras de dominação. E aí existe a necessidade de batalhar pela vida. E é algo que tem me encafifado, no sentido mesmo de me chamado para um jogo, é possível fazer batalha com beleza. Então, assim, os terreiros, as mais velhas, as mulheres, as crianças brincando, elas têm ensinado para a gente que é possível fazer batalha com beleza. É possível disputar a vida com uma certa suavidade. Então, me parece que isso também se inscreve como uma sabedoria comunitária, ancestral, desses vários rios que confluem numa única cidade, né? Então, é por aí que eu tenho navegado. Perfeito, perfeito. E o Rio Memórias, eu acho que é um podcast que passa muito por essas batalhas, tanto literalmente como metaforicamente. A gente tem uma primeira temporada que é só sobre conflitos da cidade, das mais variadas origens e motivações, mas as outras temporadas, a segunda, a terceira e agora a gente entrando na quarta, acho que também passam muito por isso, né? Por ser um rio cheio de contradições. É claro que a gente está aqui valorizando a cultura da cidade, a história da cidade, que é muito rica e que se confunde com a história do Brasil durante muito tempo, né? O Rio foi capital do país, enfim. Então, muita coisa que aconteceu aqui tinha reflexo e continua tendo no país inteiro, mas a coisa aqui é isso, é na batalha, né? É o tempo inteiro, e às vezes batalhas muito cruéis. Então, acho que o podcast a gente tenta muito, desde a pesquisa do Davi até a última ponta, que é a hora de colocar a locução lá e partir para a Clara montar com a música do Gabriel. Isso está o tempo inteiro ali na nossa cabeça. Eu queria, antes de abrir para as perguntas, Gabi, vamos fazer uma pequena sessão de spoilers aqui do que vem por aí da temporada? Eu gosto de spoilers. Vocês querem spoilers do que vem aí? Tá bom. Sabia, né, Gabi? A gente trouxe 3 trechinhos aqui dos próximos episódios. Eu vou pedir para a Clara tocar para a gente. Como eu falei, o primeiro episódio é esse que a gente citou aqui, Os Sons da Fé, sobre as religiões. O segundo episódio é o episódio dos pianos, a cidade dos pianos. E o próximo episódio, que vai ao ar na próxima sexta-feira, a gente tem episódios quinzenalmente, às sextas-feiras, é um episódio chamado O Berço do Carnaval, que fala sobre as origens, os sons da origem do carnaval no Rio de Janeiro, até o começo das escolas de samba. Aí a gente parou, senão a gente ia precisar de 15 episódios para contar a história das escolas de samba. Mas então a gente fala muito sobre o intrudo, o corso, os ranchos, as marchinhas. É um episódio que navega por esses sons, e tem sons muito legais nesse episódio. Então é um episódio que deixou a gente bem feliz. E a gente queria tocar um trechinho desse episódio já editado, que vai ao ar na sexta-feira que vem, que é um trechinho de um momento. E aqui, nesse momento, vai rolar uma surpresa até para quem está nesse trechinho, que é a Jamile Boulet, que está ali, que ela gravou uma locução que é uma coisa rara, ela botou a voz dela nesse episódio, e vocês vão ouvir o sotaque mais carioca do Rio Memórias. Não só a Jamile, como a mãe dela, que está aqui também hoje, então queria agradecer muito a presença também. E é um momento em que a gente conta uma história ali, a Gabi fala de uma história que tem a ver com o intrudo, que a gente está falando de batalhas aqui, o intrudo às vezes também era uma batalha, mas uma batalha brincante na rua ali, né, de jogar a bexiga no outro, enfim, uma festa bem agressiva. E aí tem enfim, eu não vou dar spoiler do spoiler, porque vocês vão ouvir, né, mas vocês vão ouvir agora um relato que tem a ver com esse momento do intrudo, e a voz também, se não me engano, tem nesse trechinho um pedaço da voz da Maria Laura, não tem? Eu acho que não, né? Esse episódio tem a Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante participando como entrevistada também, mas vamos tocar esse trechinho para a gente ouvir o sotaque carioca da Jamile e essa história aí do intrudo. Apesar das tentativas de proibição e controle, os intrudos seguiram vivos. Presta atenção nesse relato já no fim do século XIX. É uma carta datada de 17 de fevereiro de 1882, escrita pela educadora alemã Ina von Binzer, que morou no Rio de Janeiro por 4 anos. Na carta, para uma amiga chamada Gretchen, ela conta que estava indo ao dentista para extrair um siso e trombou com um intrudo no meio do caminho.
Gretchen, você já foi alguma vez ao dentista para arrancar um sólido dente do siso? Talvez. Mas aconteceu por acaso de lhe atirarem ao rosto, que você cuidadosamente procurava proteger, um projétil duro que estoura enquanto um jato de água com cheiro de planta escorre pelo seu pescoço abaixo? Não? Eu fiz essa descoberta na Rua dos Ourives. Procurava abaixar-me para verificar a forma desses terríveis projéteis e, puf! Um estalo na minha nuca despeja água pelas minhas costas. Alucinada de tanta raiva, comecei a olhar em volta. Senhores elegantes, caixeiros, vadios e até senhoras nas sacadas pareciam transformados em demônios, rindo todos juntos, como se tivessem conspirado contra aquela pobre infeliz torturada pela dor de dente. Muito bem, Jamília, adoramos seu sotaque. Eu queria dizer que o Rodrigo prometeu um sotaque carioca, ou mais carioca, e entra paulista falando. Eu falei, pô, vai Carioca confundir veio todo logo mundo. depois, vocês entenderam. Porque o Rio Memórias ele é um podcast sobre o Rio, mas ele vai roubando as pessoas dos outros lugares, né? Então, tem a Gabi com sotaque paulista, tem Clara e Davi, que são a cota mineira do nosso podcast, que vieram de Belo Horizonte especialmente aqui para o nosso evento. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo aí, Ana? Então vai lá, Gabi. A Gabi quer falar uma coisa aqui. Não, então, é porque eu me lembrei que assim tem um som muito característico do Rio que eu não sei se vocês vão identificar, mas ele é mais ou menos assim, ó. Atenção. Atenção, vocês vão ouvir. Atenção. Vamos lá. Vem aqui no palco com a gente, sobe aqui no palco com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer, tudo, graças a Deus. Desculpa eu ficar na frente de vocês aqui. Receber no mate para vocês, um prazer imenso. Tudo, beleza, tudo bom, querido? Diz pra gente onde que você trabalha. Praia do Flamengo. Então, assim, é a voz que a gente está muito acostumado a ouvir. E a gente vai fazer o seguinte, a gente daqui a pouco, depois da nossa roda de conversa, a gente vai ter aqui fora umas comidinhas e tal, e, obviamente, a gente vai ter biscoito Globo e mate, sanduíche para todo mundo. Então, vai estar liberado. Aqui dentro do auditório, a gente não vai poder comer para também... Imagina comer biscoito Globo dentro do auditório. Aí vai ser um farelo aqui nas cadeiras que é melhor a gente evitar. Né? A Paola já está lá atrás fazendo assim, pelo amor de Deus. Então, é melhor a gente evitar. Mas daqui a pouquinho... A gente vai ter aqui fora mate para todo mundo, biscoito Globo para todo mundo. E eu queria te convidar para você ficar à vontade. Se você quiser ficar aqui com a gente assistindo o restante, ou se você quiser ir lá para fora, fica à vontade como você quiser. Mas obrigado por você ter vindo, viu? Um abraço. Valeu. Que maravilha, hein? Som do Mate, acho que é um clássico, né, do Rio de Janeiro, então foi muito bom, assim, vai ser muito legal. Ainda vai ter biscoito e mate para todo mundo. Então vocês preparem já, porque eu sei que essa hora já começa a dar uma fominha, uma sede, então vocês já se preparam. Mas antes eu queria tocar mais 2 spoilers. E você quer falar alguma coisa, Gabi? Desculpa, te interrompi. Tá. O próximo spoiler que eu queria mostrar é um episódio que está deixando a gente com uma ansiedade muito grande, que é o 4º episódio que vem depois desse 3º. A gente nem devia falar isso aqui, né? Mas a gente vai falar porque a gente gosta de dar spoiler, então tudo bem. Que é um episódio em que a gente acredita que os sons do Rio de Janeiro também são os sons das vozes de cariocas ilustres que fazem a história da cidade, seja na música, nas artes, enfim, onde quer que seja. Então a gente tem um episódio que se chama A Voz dos Bambas, que vai ser o episódio 4 da temporada, que vai sair daqui a 2 semanas, 3 semanas, né, mais ou menos, que é um episódio todo construído em cima de depoimentos históricos, a gente ouvindo as vozes de Pixinguinha, Donga e João da Baiana nos depoimentos clássicos deles para o Museu da Imagem e do Som, ali na segunda metade dos anos 60. O primeiro do João da Baiana foi em 66, aí depois 2 do Pixinguinha e o do Donga em 69. Então, é um episódio que a gente vai passar o tempo inteiro ouvindo, claro, a voz da Gabi também, que a gente adora, mas ela conversando com esses 3 gênios da música brasileira que estão ali na origem do choro, do samba,
e que esse talvez tenha sido o roteiro que eu mais gostei de fazer, porque eu fiz o roteiro inteiro escutando esses áudios, no meu ouvido, escutando a voz de Pixinguinha, de Donga, de João da Baiana, e agora a gente vai ouvir um pouquinho de Pixinguinha contando uma história que vai estar nesse episódio. Vamos lá, Clara. A sua primeira composição, Pixinguinha, qual foi? Lata de leite. Lata de leite. Escuta. Por que assim chamada? Porque naquela época nós saímos todo dia. Tinha um bailezinho pra gente tocar em casa de amigos, de pessoas, e me levaram. Eu era garoto. Mas eu ia sempre, porque eu tocava cavaquinho. E de manhã, naquele tempo, os leiteiros entregavam o leite nas casas das famílias. Não, no portão, deixava aquele vasilhame com... Vasilhame não, era litro. Deixava com o leite ali para a família recolher. E nós passávamos de manhã, não era eu, não. Quer dizer, eu também não era santo, mas não era eu porque eu era garoto. Então eles iam lá, pegavam lá o litro de leite, bebiam o leite e deixavam lá o litro vazio. E eu me inspirei e fiz lata de leite, chorando lata de leite. Por isso foi meu primeiro show. Pixinguinha, senhoras e senhores. Então, a gente vai ter esse áudio e vários outros dele, do Donga, do João da Baiana. Mas não era ele que pegava a lata de leite. Não, ele não. Ele não era santo. Gente, esse acho que foi o episódio que eu fiquei mais emocionada, assim, gravando. Até o meu tom mudou um pouquinho, eu acho, porque é muito emocionante você conversar, mesmo que seja uma gravação, são esses três caras falando com você, assim, é muito emocionante, assim. Tô bem ansiosa. Eu também. E é isso. Claro, agora é com você esse episódio aí. Já está na sua hora. A sua hora de editar, de montar, de fazer sonorizações, a música. A nossa parte já foi, Gabi. A nossa parte já foi. Agora é com a Clara. E por fim, queria dar o último spoiler aqui do episódio seguinte, que vai ser o episódio 5. Eu já falei aqui do 6, né, que vai encerrar a temporada, que é o episódio sobre os sons do Rio. No episódio 5, a gente parte, depois desse surgimento do samba, do choro, a gente parte para um momento seguinte em que chega a bossa nova, no Rio de Janeiro, que também é um som característico do Rio, até o funk, que é um som muito característico do Rio também. E nesse episódio do funk, a gente tem, entre as pessoas que estão com a gente nesse episódio, a professora Juliana Bragança, que está aqui na plateia também. Que contou histórias maravilhosas na entrevista para a Jamile, e a gente vai ouvir um trechinho agora do que ela contou, uma história que eu acho muito maravilhosa. Então vamos lá, Clara. No final da década de 80, é que começam a surgir aí as melôs. O que são as melôs? Até brinquei com você quando a gente estava conversando ali em off. Girl from Rio, para mim, é muito difícil de ser pronunciado. Então, você vê talk too much. É muito difícil, velho, da gente, né, pronunciar. E aí, o que a galera começou a pronunciar? Taca tomate. Aí virou melô do tomate. Então, é esse processo que dá início ao processo de nacionalização do funk. Porque a gente recebe um produto, a gente modifica esse produto cultural, né? A gente traz as nossas referências e começa a criar as nossas versões. Obrigado, Juliana. Vai ser ótimo ter você no episódio. Muito bom. O nosso problema é que a gente tem muita dificuldade para conter a ansiedade. Então, a gente já fica pensando no outro episódio, no outro. A gente, em vez de fazer um de cada vez, a gente não se aguenta. Então, a gente já queria publicar tudo de uma vez. Mas, enfim, vai chegar a hora e vai ser muito legal. Obrigado demais. E então, queria abrir para as perguntas da plateia. Vamos lá? Eu queria saber o que vocês têm curiosidade de saber, se vocês querem fazer algum comentário, tanto da apresentação que a gente fez, como da temporada, como do processo de podcast. Queria deixar todo mundo à vontade, a gente ainda tem um tempinho. Eu sei que já está todo mundo pensando no mate e no Biscoito Globo, mas a gente ainda tem um tempinho para trocar uma ideia aqui. E, no fim das contas, esse evento aqui é para isso, né? Para a gente poder se conhecer e trocar ideias e ouvir vocês também. Quem tem perguntas? Queria até pedir para a Lívia me ajudar com o microfone. Você pode passar, Lívia, para quem quiser. Quem quer fazer pergunta? Vamos lá. Então, vamos lá. Só, por favor, queria pedir para se apresentar né, já que a gente está também na transmissão online. Obrigado, gente. Boa tarde ainda, eu acho, né?
Eu sou Jax, sou historiador e amigo da Gabriela Montoni. E a pergunta que eu fiquei pensando quando vocês estavam falando é o que ficar de fora? Vocês falaram que a maior dificuldade são os recortes e etc. Então, como fazer essas escolhas e o que ficar de fora quando vocês estão terminando e vai ser lançado e etc. Isso. Obrigado. Caramba, eu acho que o dono da tesoura sou eu, né? Na hora do roteiro. Então, porque a pesquisa do Davi, ela vem... É claro que a gente já está na 4ª temporada e o Davi já trabalhou bastante com a gente no Rio Memórias, então a gente já tem um certo entrosamento ali de o Davi saber o que é o podcast e a maneira como a gente conta as histórias. Isso facilita muito o meu trabalho, entendeu? De já chegar para fazer o roteiro e depois o Thales participando também da supervisão de roteiro. A gente já está muito combinado com a pesquisa. A pesquisa já chega, inclusive vai ser muito bom assim as pessoas poderem começar a acessar o arquivo da pesquisa mesmo, que é o arquivo que eu recebo, né? Ajeitadinho ali, bonitinho, mas é a partir dali que eu faço o roteiro. E agora, é claro que nem tudo cabe num episódio de meia hora, 40 minutos. Nosso podcast fica mais ou menos ali. Então, sempre que eu termino o roteiro e eu mando um áudio para o Davi, que é sempre na madrugada, eu sempre termino o roteiro lá para as 4 da manhã, e aí o Davi já sabe que o celular dele não vai apitar, eu não vou acordar, ele vai ouvir de manhã, mas eu já mando aquele áudio falando, Davi, o roteiro está pronto, você pode dar aquela revisada? E eu sempre já me justifico para ele, da pesquisa eu usei mais aquilo ali, aquela parte não deu para entrar porque acabou, enfim, não coube ali e tal. Então, a gente tem meio essa relação, né? Eu espero que você já esteja acostumado com isso e que você não fique chateado de eu, às vezes, não conseguir encaixar tudo, mas é porque é muita informação. E aí acho que é o nosso papel também, né? Pegar toda aquela informação e transformar numa história para ser contada. E o jeito como a gente vai contar essa história, o jeito como a gente vai empacotar aquele material, seja no roteiro, na locução da Gabi, nas sonorizações que a Clara vai fazer, na música que o Gabriel vai compor, aí é o nosso papel também entregar aquilo ali da melhor maneira para quem vai escutar depois para ficar confortável. Mas dá uma dorzinha, sabe? Às vezes tem coisas que são muito legais, tudo que está ali é muito legal, mas nem tudo vai entrar. Então, agora, pelo menos, Davi, eu fico um pouco menos culpado que as pessoas vão poder acessar a pesquisa na íntegra. Assim, na verdade, o processo de o que entra, o que sai, começa aqui também. Assim, o drama também, ali, na hora de fazer essa pesquisa que vai embasar o roteiro, que o Rodrigo falou, a pesquisa ela já tem indicações de elementos, assim, algumas histórias, alguns elementos que eu, no processo ali, julguei que daria uma boa história para ser contada, que aí depois o Rodrigo vai se virar para amarrar ali e tudo mais. Mas, à medida que a gente vai conhecendo um assunto, e muitos dos assuntos, né, assim, os episódios eles são temáticos, as temporadas são diferentes entre si, então são temas em que eu não sou especialista no tema, a gente vai aprofundando, a gente vai entrando e a gente vai descobrindo. Então, esse processo de corte, às vezes, tem uma coisa que se chama prazo também, né, que fala assim, é aqui. Então, vamos ficar com o que tem aqui mesmo, pré-selecionar isso aqui, porque, às vezes, você como historiador também, sabe que, às vezes, aparece aquele último texto, aquela última referência, vai te abrir um campo novo, enorme, que, se você enveredar ali, é outra história. Então, assim, nesse sentido, às vezes, a gente tem que saber a hora de falar, vamos até aqui. E, no final das contas, que o Rodrigo falou, acho que a gente já tem um entrosamento nesse sentido do material que eu forneço para ele, eu já dou opções. Eu acho que assim tem muitas histórias que podem ser contadas a partir desses elementos, como ela vai ser contada, como ela vai ser amarrada, e é trabalho para quem vai fazer o roteiro, mas eu fico feliz sempre quando eu vejo um elemento assim, isso aqui entrou, essa história aqui ficou legal demais, ficou muito melhor do que eu tinha imaginado. Foram poucas, acho que uma outra vez só que eu falei assim, não cabia aquela ali, não. Mas é isso, agora todo mundo vai ter acesso. Eu acho que é um trabalho bem legal, assim, complementando só um outro ponto que passou batido, e a Gabi falou. A pesquisa também eu gosto de entregar para o Rodrigo uma pesquisa que seja também ilustrada com imagens, assim, né? Porque desse aspecto imaginativo da história, assim, de a imagem também contar uma história, né? E então eu acho que assim ter esse material para todo mundo ter acesso, comentar, criticar, enfim, tá
aberto é para isso mesmo, tá para jogo, né? Isso que você falou, acho que é bem importante, de a pesquisa, muito do que a gente ouve de sonorização, de ilustrações de áudio, né? Às vezes uma música mais antiga, enfim, um tipo de som, muito disso já vem na pesquisa, o Davi já indica, a gente tem, às vezes, uma pastinha que ele coloca alguns arquivos para ter de referência, e isso ajuda muito. Agora, o Rio Memórias é um podcast que, às vezes, fala sobre momentos em que não existia gravação de áudio, né? A gente volta aí 1, 2, 3, 4, 5 séculos atrás, e aí não tem gravação. Então, a gente tem muito essa prática de recriar áudios que a gente nunca ouviu porque a gente nunca foi gravado. Aí, o que a gente faz? A gente tem um rigor muito forte na parte da pesquisa para a gente tentar chegar o mais próximo possível daquele áudio verdadeiro para tocar e colocar o ouvinte lá dentro. Inclusive, queria quebrar um pouquinho o protocolo agora e chamar a Clara aqui no palco para ela explicar essa parte das sonorizações. Clara, vem aqui, senta aqui no meu lugar para você poder aparecer direitinho. E porque essas sonorizações, às vezes, a gente parte meio do nada e a Clara vai lá e consegue dar um jeito de arrumar aqueles sons para vocês escutarem. Então, Clara, obrigado por você ser a nossa pilota das sonorizações. Explica aí um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Então, é um desafio, assim... Eu posso dar um spoiler, já, assim, do terceiro episódio? Já foi, né? É porque eu tô com um exemplo muito recente, assim, na cabeça agora, porque é isso. O Davi falou ali, eu gosto de fornecer a pesquisa com imagens. Queria muito que viesse alguns sons, principalmente, né? Século XVIII, século XIX, às vezes faltam os registros sonoros mesmo, né? Bem da tecnologia disponível. E tem esse desafio mesmo de você ter acesso, né, à pesquisa, o roteiro, e traduzir numa estética sonora, né, não só que o pessoal pensou para o público também. E, então, o spoiler que eu ia falar é o seguinte, o próximo episódio que vai sair, que é o Berço do Carnaval, tem um momento que a gente fala do curso carnavalesco aqui no Rio. E eu tinha informação no roteiro, né, do Rodrigo já. São carros, né, desfile de muitos carros antigos, então eu sabia que eu tinha que ter pelo menos motor de carro ali dos anos 1920. E aí eu até voltei um pouco na pesquisa, porque eu fiquei assim, só carro, sabe? Carnaval assim, era só carro, e as pessoas, né, um burburinho de pessoas, como que era? Será que tinha gente, alguma outra sonoridade? E fui na pesquisa também, tinha, né, informações ali também, mas aí eu falei, bem, vou pesquisar o famoso Google mesmo e achei um vídeo que estava, né, as pessoas disponibilizaram no YouTube até, que era um vídeo da Cinemateca de imagens do curso mesmo, assim. Então ali naquele momento eu fiquei feliz e triste demais, porque não tinha som. Seria ótimo, né, ter ali um registro original, mas foi muito legal isso, assim, de você ver a imagem e pelo menos assim, agora eu vou traduzir, da minha forma, mas vou tentar ali trazer uma coisa de acordo com o que eu estou vendo. Então, tinha muitas pessoas na rua, eram muitos e muitos carros mesmo. Eu vi também algumas fotos, né, alguns registros assim da pesquisa, e eu nem imaginava que eram tantos carros quando eu li o roteiro. Então, eu fui, né, falei, nossa, então vou pegar bastante, fazer passagens de várias perspectivas, assim. E aí eu até peguei e coloquei também um pandeiro, porque numa das imagens aparecem pessoas na rua e tem pessoas fantasiadas e tocando pandeiro, assim, estilo livre. Então, eu fui compondo essa cena, assim, vocês vão poder ouvir aí em breve, nos tocadores. E foi, né, graças ao acesso a esses registros de imagem. Então, eu achei isso bem interessante. Né? Teve um que eu achei com som, mas era com a Chiquinha Gonzaga, então, com a trilha da Chiquinha Gonzaga. E nisso é interessante, assim, esse começo lá na pesquisa, ele é super importante. Na primeira temporada, eu tive uma tristeza pessoal, mas aí eu já entendi a importância da pesquisa, que foi o episódio com a Heloísa Starling, que era do O Contrabando de Ideias, e tinha uma cena que eram nas boticas, que, né, as lojas, nas farmácias, então tinham muitos vidrinhos de remédios manipulados ali, eu tinha que fazer uma cena de uma pessoa entrando ali na farmácia, os vidrinhos meio que batendo, e aí eu pensei, nossa, a pessoa comprou um remédio, caixa registradora, vou colocar, achei um som lindo, assim, num dos bancos de som que eu acesso, de uma qualidade altíssima, assim. Falei, não, maravilhoso, mostrei, passo sempre para o Rodrigo, depois toda a equipe vê, o Rodrigo também curtiu ali um pouquinho. E aí a gente, quando foi para todo mundo da equipe, não era o Davi na época, era o Danilo,
ele virou e falou assim, então, sabe a caixa registradora? Não vai rolar, porque o nosso episódio era no século XVII e a caixa registradora é uma invenção do século XIX, acho que foi XVIII, XIX. E aí eu fiquei muito triste. Eu tenho esse som guardado, eu dei um jeito de usar depois, assim. Por favor, faça um episódio, faça um roteiro com uma caixa registradora. Mas isso é interessante, né? Acho que foi no episódio da Revolta da Chibata também, até no site do Rio Memórias tem imagem dos submarinos, assim, dos encoraçados. E aí eu precisava fazer o som deles no mar, assim, e eu queria entender o tamanho, né? Porque você não tem ali o som exatamente disponível, então eu até vi que era, né, bastante metal, assim, então fui atrás de sons de galpão mesmo, não era som do navio, né, da embarcação em si, não. Então procurei sons metálicos que projetassem uma grandeza, assim. Então isso é muito legal de ter acesso também imagens visuais para no momento, principalmente trabalhando com história, né? Trabalhando com história, você precisa mesmo usar um pouco da sua criatividade, mas é sempre importante ali lá no começo da pesquisa, passando por todas as etapas assim, até chegar, né, com o roteiro e aí você tentar dar essa materialidade sonora. Deixa eu só avisar, a gente vai ter mais uma pergunta lá do Andrioli e depois a gente vai ter que encerrar aqui, mas a gente continua a resenha aqui do lado de fora com mate, biscoito Globo, então outras perguntas a gente pode também fazer por aqui. Beleza. E, gente, tudo bem? Meu nome é Andrioli, eu sou professor da UERJ, de mídias sonoras, né? E aí, quando eu vi o primeiro episódio da 4ª temporada, eu até fiquei muito impressionado, né? Porque assim, todo o projeto ele é muito lindo, mas aqueles primeiros minutos ali, eles são um tesouro, né? Então, primeiro, parabéns, Clara. Ele é uma aula, né? Então, é fantástico. Então, pensando nisso, eu queria que você comentasse sobre como que é esse processo de sonorização no sentido de vem no roteiro indicado para você a ordem que vem os sons, do tipo vendedor de mate, cerveja abrindo, som de samba, ou isso você constrói, ou isso é uma mistura, porque depois você vai mudando coisas de lugar, porque vão fazendo sentido depois, porque tem um ritmo, né? Quando a gente escuta, você é levado num fluxo, né? Então você vai suave, daqui a pouco sobe, aí você dá uma risada, aí entra de novo no fluxo, né? Então tem um planejamento nesse som que você colocou. Eu queria entender se isso é pensado antes ou é pensado durante a edição. Bom, é pensado antes, durante, né? A gente vai mexendo assim. No clipe, vou chamar de clipe do Rio de Janeiro. Primeiro desafio, eu sou mineira. E aí, eu tenho uma vivência do Rio, assim, minha tia morou, né, fez a vida toda dela aqui no Rio, eu frequentei bastante, muito quando eu era mais nova. Então, eu tenho alguns sons, referências, mas né, o que envolve a memória afetiva da minha tia, assim, eu não tenho o Rio como um todo. E acaba que para montar vou começar por esse clipe, assim, né, do Rio com esses sons, não começou só nessa temporada, não. Na passada, a gente já teve ali um episódio que alguns, né, que foi trabalhando ali sons, alguns sons do Rio já estavam comigo, saídas de sons, assim. A Gabi foi no mercado, né, no Mercadão da Madureira, então eu tinha alguns sons dela, eu usei. E aí eu fui, né, a partir do roteiro do Rodrigo, assim, também. O Rodrigo, como ele já trabalha com podcast, o roteiro dele já tem bastante sugestão sonora. Então, eu parto, né, muito do que o Rodrigo pede. Né, eu vou ali de acordo com o pedido do chefe. Mas eu vou indo, na hora que eu estou criando, assim, né, ele tem ali os elementos e, realmente, a ordem, às vezes eu vou mudando porque tem sons que combinam mais com outros, assim. E esse clipe do primeiro episódio, eu fui fazendo ele, eu acho que eu tenho umas 3 a 4 versões diferentes, assim, porque o meu primeiro medo é ficar muito longo e, né, demorar a entrar no conteúdo que interessa mesmo, de levar para a história. E eu comecei com uma versão curtinha, com poucos sons, assim, mas eu falei, não, dá para mais, dá para eu diversificar mais o Rio de Janeiro com tudo que eu já aprendi aqui com a equipe, né, com todas as temporadas do podcast, né, explorar a cidade como um todo, assim. Então fui fazendo essas buscas em bancos, mas eu acho muito impressionante como que as pessoas, mundo afora, e principalmente também aqui no Brasil, elas têm interesse em fazer registros sonoros. Alguns, às vezes, eu até retiro de vídeos, assim. Então, eu precisava muito vir ao Rio de Janeiro sem
estar aqui presencialmente. Tem das religiões, como eu disse, eu sou mineira, e eu frequento muito a região de Ouro Preto, porque a minha namorada é de lá, então a gente passeia muito ali. O Rodrigo até me zoou um pouquinho aqui, porque eu sou colecionadora de sinos, então os sinos eu vou, porque já tiveram tantos episódios que ele me pediu sino, que eu falei, gente, eu estou em Minas Gerais, assim, e eu vou muito a Ouro Preto, Mariana. Em Belo Horizonte também, perto da minha casa tem igreja. Eu falo, eu preciso sons que você consegue captar, né? O Rodrigo até citou mais cedo, né? Tem sons que os falsos ficam melhores, mas quando é mais orgânico, o som ali, a vivência, né? Igual vocês ouviram aqui no começo da apresentação, o clipe do Rio de Janeiro identificando, é muito mais interessante. Então, nesse processo também eu fiz algumas capturas e para ir construindo. Então, e a sequência que monta eu tenho que sentir um pouco, assim, às vezes eu escuto uma cena, se eu troco um som com outro, já dá uma diferença no ritmo narrativo que, né, são escolhas, e passo aí para aprovação de toda a equipe também, e espero que eu sempre torcendo que os ouvintes se sintam inseridos na história, que é a proposta do Rio Memórias. Antes da gente acabar, eu queria fazer 2 destaques. Um é para o professor Antônio Edmilson Rodrigues, que está aqui com a gente. Salva de palmas para ele. O Antônio Edmilson está com a gente desde o primeiro momento, desde antes do projeto existir. Ele ajudou a construir o Rio Memórias. Então, Antônio Edmilson Rodrigues, meu agradecimento profundo. Ele é curador de acho que 5 ou 6 galerias, né? Eu não sei mais. Enfim. Outro agradecimento que eu queria fazer é para a Branca Viana. Primeiro porque a Branca que me colocou em contato com esse genial Rodrigo Alves. Branca, obrigada. Agora eu vou ter que contar um bastidor aqui, porque chegou o e-mail da Lívia, eu tinha acabado de sair do meu trabalho, eu trabalhei na Globo, né, 15 anos, e eu estava me dedicando a fazer podcast, e o e-mail da Lívia falava assim, a minha referência é o Praia dos Ossos. Eu falei, peraí, Lívia, calma, não é assim também, vamos devagar, vamos com calma, a gente vai tentando e tal. Mas, enfim, estamos aqui na 4ª temporada, né, Lívia? Então tá tudo certo. Exatamente. Obrigado, Branca. Não, foi exatamente isso. Eu liguei para ela, eu falei, Branca, eu ouvi Praia dos Ossos. Aí eu falei, tenho que fazer alguma coisa assim para o Rio Memórias. Para quem eu vou ligar? Para a Branca. Aí a gente conversou e também tenho que te agradecer, porque tem uma história curiosa. Muita gente não sabe que a Gabi é paulista. Por que a gente tem uma narradora paulista no podcast do Rio Memórias? A Branca falou para mim, Lívia, tem que ser alguém de dentro do projeto. Você não pode contratar um profissional narrador que não funciona. Tem que ser você. Eu falei, nunca. Jamais, não tenho talento. Aí eu falei, bom, tem uma pessoa aqui que sabe tudo do projeto e que tem talento. E foi a Gabi, que eu acho que foi muito acertada. Então, apesar de paulista, ela tem o coração carioca. É isso. Gente, obrigado demais. Queria agradecer muito a vocês todos. Eu estou falando por mim, mas eu sei que eu estou falando por todo mundo da equipe. A gente está muito feliz pelo que aconteceu aqui. A gente ficou muito ansioso nas últimas semanas para ver se ia dar tudo certo. Era um monte de detalhe para resolver. E acho que, acho que superou nossas expectativas. Esse auditório lotado, cheio de gente muito querida. Então, eu queria só agradecer muito a vocês. Eu estou agachadinho aqui por causa da câmera, né? Para não fugir da câmera, para não cortar minha cabeça. Enfim. Mas muito obrigado e queria convidar vocês agora para a gente ir aqui para o corredor para, enfim, mate, biscoito Globo e convidar todos vocês a ouvirem o Rio Memórias. A gente está aí na sequência da temporada e espero que vocês gostem. Obrigado, gente. Valeu.